de 2023 e eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo? Ok, chegou aqui, ok. Beleza. Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui uma caneta. O que acontece? Nós já tivemos trabalhando sobre leis de Ohm, associação de resistores, associação de capacitores. Nós também vimos a questão da segunda lei de Ohm, né, que bem razoavelmente sobre a segunda lei de Ohm. E vimos em especial o que? As duas leis de Kirchhoff para resolução de circuitos como esses aqui no caso, certo? Ou como esses aqui. Muito bem. O que acontece? Eu pretendo agora mostrar alguns circuitos que podem vir para vocês de uma maneira assim especial, no seguinte quesito que a sua estrutura. Por exemplo, nós temos circuitos que nós chamamos eles de circuitos com fontes dependentes. O que é uma fonte dependente? Uma fonte dependente nada mais é do que aquela que vai se alimentar da tensão que vai vir do circuito, a tensão principal. Neste caso aqui, como vocês estão vendo, eu tenho um circuito em que eu tenho 12 volts, tá, de tensão contínua, 3, 6 e 8 de resistência, e eu tenho aqui este símbolo, um triângulo. Isso aqui é uma fonte dependente. Mas, professor, o que é isso aqui na prática? Isso aqui na prática, ele pode ser um transistor, pode ser um diodo, tá ok? Ou pode até mesmo vir a ser o quê? Dependendo do que você for remanejar o circuito, pode ser um capacitor ou um indutor, certo? Mas de cunho leve, né? Esse aqui é o quê? Pode vir a ser um transistor, que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Isso aqui é uma fonte dependente. Outro circuito que pode vir é esse aqui também, né? Eu tenho aqui 250, 50 e 150 de resistência e 24 volts de tensão. E aqui eu tenho uma fonte, o quê? Dependente, onde a corrente dela que passa por aqui, ela vai ser o quê? 60 vezes o valor da IB. Aqui eu tenho uma outra fonte dependente, tá ok? Que é o quê? Dessa vez ele está linkado com o quê? A minha tensão Vx. E se você percebe, o meu Vx está diretamente ligado a 2 ohms. E por que que eu estou mostrando isso? Porque a fonte dependente, ela vai depender de algum elemento dentro desse circuito. Como vocês viram lá, pode depender da tensão, ou de um resistor, ou então da corrente que passa por algum desses resistores, tá ok? Então, muito bem. Eu vou resolver esse circuito aqui, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui, já que está especificando uma corrente 1 para cá e uma corrente 2 na outra malha, eu vou utilizar a lei das malhas. Quem quiser um tempo para tirar uma foto e copiar, pode me falar que eu espero para que todos nós resolvemos juntos, tá ok? Lei das malhas. Quem quiser, pode tirar uma foto aí. E a hora que falar tudo bem, eu começo. Para vocês falarem tudo bem aí, pessoal, eu começo, tá? Aqui ok, Paulo, pode. Beleza, porque o meu intuito aqui é fazer que mesmo que a gente esteja numa aula online, né, vocês é como se eu estivesse presente com vocês na sala de aula, vocês terem essa sensação. Então, muito bem, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha malha 1 e aqui eu tenho a minha malha 2. Muito bem. Então, eu vou começar pela lei das malhas aqui na malha 1. Vou pegar a partir do resistor de 3. Então, fica, lembrando que lei das malhas é a soma das tensões de saída e tem que ser iguais às tensões de entrada. Ou seja,
V é igual a RI, certo? Muito bem. Então, cada resistor vai ter uma tensão, né? E isso vai me dar o quê? Resistência pela corrente que está circulando por ele. Então, eu vou pegar aqui esse resistor de 3. Vai ficar aqui R3 pela corrente I1 que está circulando por ele, mais 8. Agora eu pego I1 menos I2, menos 12, que ela vai tocar aqui primeiro em menos 12. E eu fecho essa malha, igual a zero. Então, eu só vou fazer o quê? Álgebra. Aqui vai sair 8 e 1, com mais 3 e 1, fica 11 e 1. Menos 8 e 2. E o 12 que está aqui negativo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. Então, essa é a minha primeira equação da minha primeira malha. Beleza. Agora, eu vou para a segunda malha. Então, o que que eu tenho? Eu vou pegar aqui o meu 6, tá? Começando pelo 6, resistência de 6. 6. A corrente que circula por ele é I2. Agora, a corrente ela vem e toca primeiro no mais 2V0. Mais 2V0. Ela vem, chega no 8, e aí fica I2 menos I1, porque agora a minha malha principal é a minha segunda, e fica a diferença entre as correntes. E eu chego em igual a zero. Beleza. Então agora é álgebra. Aqui vai dar 8 e 2, com mais 6 e 2, vai dar 14 e 2. Menos 8 e 1. E o 2V0 eu vou fazer assim. Deixar 2V0 igual a zero. Só que aí eu posso fazer o quê? Como eu disse para vocês na aula retrasada, porque na aula passada foi o workshop. Eu posso modificar isso aqui, deixando assim como a minha primeira equação, o meu I1 é positivo, eu posso deixar aqui como positivo também. Posso multiplicar tudo por menos 1. E vocês já vão ver o porquê, é mais fácil. I1 menos 14 e 2. Aqui vai ficar menos 2V0 igual a zero. E aqui eu chego na minha segunda equação. Beleza. Só que tem um porém. Quando eu analiso esse circuito, eu vejo que o meu V0 aqui, ó, eu venho aqui onde, se eu utilizar a primeira lei de Ohm, V é igual a RI, eu percebo que o meu V0 vai ser o quê? 3 vezes I1. Por quê? O meu V0 aqui é a tensão que vai vir neste resistor e está circulando o quê? A corrente I1. Então, eu sei que o meu V0 vai ser igual a quê? 3 e 1. Então, eu venho e substituo na segunda equação. Então, fica 8 e 1 menos 14 e 2 menos 2 que multiplica 3 e 1. Isso aqui vai me dar zero. Então, fica.
Aqui, 2 vezes 3 dá 6. Com menos, fica menos 6 e 1. Então, fica 8 e 1 menos 6 e 1. Aqui vai dar 2 e 1. Menos 14 e 2. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Sim ou não? Ou quer que eu volte? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Que eu fiz a soma aqui e chegou em 2 e 1? Sim ou não? Por que que eu substituí no lugar de V0 3 e 1? Deu 6, deu menos 6. E aí fica 8 menos 6 e 1 dá 2 e 1. Tá ok? Alguém não entendeu? Quer que eu volte de novo? Hein, Paulo? Eu acho que você, tipo, Pois é não. porque você fez ele mais abreviado aí, né? Você Sim, deu você quer que eu faça ela mais rápido, mais devagar? acho que fica melhor para Tá. nós entender, porque esse com fonte independente aí nós não tinha visto ainda não. Não, beleza, eu faço. Mas aí vocês vão me dando esse feedback, viu? Uhum. Então, beleza, aqui fica 8 e 1. Aqui fica o quê? Menos 6 e 1. Menos 14 e 2. Tudo isso igual a zero. E aí eu vou vir para cá. Então fica o quê? 2 e 1. Menos 14 e 2. Igual a zero. Muito bem. Então eu vou fazer assim, ó. 2 e 1. O meu 14 tá negativo aqui, ele passa depois da igualdade positivo. E aí eu posso fazer assim. E 1 é igual a 14 e 2 dividido por 2. Então, meu I1, ele vai ser o quê? 7 e 2. Essa aqui é a minha primeira relação entre as correntes. Minha primeira relação. Ótimo. Se eu achei isso aqui baseado na minha equação 2, é só eu substituir I1 na equação 1 aqui. Então, eu sei que substituindo substituindo I1 em 1, vem. Esse aqui com a mesa digitalizadora era tudo que eu queria. Mas tá bom. Fica 11. E no lugar de 1 aqui, eu vou substituir por 7 e 2. Menos 8 e 2 igual a 12. Então fica 77 menos 8 e 2 igual a 12. Muito bem. Aqui. Calma. Deixa eu fazer essa divisão logo. Então, deixa eu pegar aqui, padrão. Uhum. Então fica 77 menos 8, fica 69. E aí, fica assim, ó, 69 e 2 igual a 12. Então, meu I2 é igual a 12
dividido por 69. Muito bem. Deixa eu fazer aqui 12 dividido por 69. Isso vai me dar 0,17. 0,17 amperes. Muito bem. Eu achei o meu I2 de 0,17, eu vou só achar o meu I1 jogando na relação de cima, onde eu sei que o meu I1 é igual a 7 vezes 0,17. Beleza. Então, isso aqui vai ser o meu I1. Isso é igual a 0,17 vezes 7. Isso vai me dar 1,21. Aproximadamente 1,21 amperes. Beleza, gente? Então, se no caso você falasse, surgir um debate com essa questão e falarem assim, suponha que essa fonte dependente seja um transistor, certo? Qual que vai ser, né, a tensão nesse transistor? Qual tensão que ele vai alimentar? É muito simples. Você sabe aqui que você já achou essas duas correntes e você tem essa relação, onde V0 é igual a 3 e 1. Onde o meu I1 vai ser o quê? 1,21. Então, V0 é igual a 3 vezes 1,21. Quando eu faço isso, a minha tensão é o quê? 3,63. Opa, peraí, deixa eu melhorar aqui. 3,63 volts. Sabe a tensão, mas não sabe a tensão na fonte dependente. É só você multiplicar por 2. Você pode falar que aqui a tensão na fonte dependente, que vai ser igual ao quê? 2 V0. Então, vai ser o quê? 2 vezes 3,63. Então, essa tensão nessa fonte dependente, que é essa tensão aqui, que eu vou chamar de V0', vai ser igual ao quê? Vai ser 6, 12, 7,26 volts. E aí fica a questão, professor, se essa fonte dependente for um transistor, qual que é a finalidade dele no circuito? A finalidade de um transistor, pessoal, nada mais é do que amplificar a tensão, certo? Ele pode ou diminuir a tensão, ou ele pode o quê? Aumentar a tensão. Em comparação a quê? Neste circuito, como vocês estão vendo aqui, a tensão que eu tenho, que que é o mesmo patamar dessa fonte de tensão aqui dependente, me mostra o quê? Que a minha tensão ela está totalmente ligada ao meu resistor de 3. Como eu descobri, a tensão dele vale o quê? 3,63. E quando eu descubro depois a minha tensão na fonte dependente, eu acho o valor de 7,26, ou seja, dobrou o valor de uma para a outra. É isso que o transistor faz. E aonde que a gente vê muito isso, professor? Principalmente em sistemas de telefonia, de áudio, tá? Equipamentos de áudio. Quando você precisa amplificar o som para aumentar a intensidade, a velocidade das ondas sonoras
e também quando você precisa expandir, alargar a, o, a propagação desse som, você utiliza de amplificadores juntamente com transistores, ok? Amplificadores operacionais, que vocês vão ver mais adiante, e também transistores que aumentam essa tensão de saída, ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu esclareci isso aí para vocês, sim ou não? Ficou bem esclarecido? Ok, Paulo. Continuar aí. Beleza? Vocês É. terminaram de copiar aí? É por isso que eu falo, gente. Qualquer dúvida, vocês falam para me voltar, que eu volto quantas vezes for preciso para vocês entendam. Beleza? A hora que vocês estiverem prontos aí, vocês me falam. Vocês querem resolver mais um de fonte dependente ou podemos ir para um outro assunto? Faz mais um, hein, Paulo? Vamos, Faz mais Beleza. um vamos dar desse mais aí. uma Mais um? Então, reforçada. beleza. Ótimo. Peraí, vocês já tiraram foto aí? Ou estão copiando? Que aí eu espero, viu? Espero. Porque vai até o Garcia, aí a minha dúvida é só para constatar também, por exemplo, em relação a isso, a gente, além de postar direção ali, causa também, também, sim, né, que fala, sei lá, meter a ideia de uma linha mais não meter absolutamente no ar. O Tiago tem que olhar a minha, que é uma das alternativas convergência, emergente, que é mais comum, né, que é a direção das bolas ali, né? Se quando está, por exemplo, apontando mais para a esquerda, e as duas apontando mais para a esquerda, puxando, ou se elas estão bem em linha reta. Então, isso seria convergência e divergência. Então, parte, que é aquela abertura da roda, né? Essa positiva aqui, ó, tipo, o carro está aberto, às vezes, a gente está olhando atrás do carro, assim, está na frente, parece que é só rachado, assim, aberto, né? Mostrar isso. Porque lá é o camper, né? Então, parte. E o caso é uma visão que a gente vai ver se a gente vai específica, por exemplo, que sempre tem então, mas não começa. Então, isso também mas pode, mas trabalhando no nosso. Então, entender melhor. Seguinte, para cada mistura de complexo, sempre escrevendo que muitas pessoas estão falando isso. Isso que a gente tem muito isso nas exatas. Que é convergência, câmara de caixa. Isso é parte da geometria. Todos terminaram aí, pessoal? Beleza, pode ir lá, Paulo. Não, mas todo mundo terminou? Eu terminei. É, mas alguém não terminou? Porque eu aguento mais um pouco ainda, espero mais um pouco. Enquanto isso, eu queria saber, alguém vai no Araguaia ou não? Ou ninguém vai viajar? Paulo, no Araguaia tem muito mosquito, Paulo. Não, eu já fui, não, eu já fui uma vez. É, eu sei disso. Eu teve uma vez que eu fui lá no Em Aruanã. Aruanã. Hum. Gente, eu fico pensando, como que cabe tanta gente naquela cidade?
Fico pensando, como que cabe? Aquela cidade é um ovo. E ela enche nessa época do ano, e aí você não aguenta a mosquiteira que tem por lá. Meu Deus do céu, como que o povo gosta disso? Sei lá, cada um gosta, tem um gosto peculiar, mas aquela cidade não comporta tanta gente assim, não. Fico Lá, pensando. eu fui uma vez, eu já fui em São José dos Bandeirantes, não tem tanto mosquito não, mas lá em Aruanã, É, nós, lá nós foi para tem. ficar 4 dias. Sim. E aí nós saiu para pescar era mais ou menos Durante o dia não tem, mas quando começa a escurecer, Uhum. Aí que eles vêm. aí nós foi pescar numa ilha, Uhum. cara do céu, quando deu 7 horas, o mosquito tava para carregar nós. Não. Tinha pegado uns peixes lá, mas você começava a pescar, os mosquitos acabavam contigo. Aí nós pegou e voltou para o acampamento e foi fazer churrasco. Tava fazendo churrasco quando foi. Aí nós ficou de sexta para sábado, quando foi no sábado, nós foi pescar de novo à tarde a mesma mosquiteira. Aí era mais ou menos umas 10 horas da noite. Sim. O cara falou, gente, vamos embora. Falei, Hum. não, moço, vamos embora amanhã cedo. Não, vamos embora agora, moço. O mosquito tá com a... Aí juntamos os trem, jogamos nos carros e viemos embora. Não, não dá, não, dá não, porque a cidade é muito pequena e fica aquela questão desses mosquitos aí, por causa do próprio rio mesmo. E por que que eu sei disso? Porque eu tenho parentes em Araguapaz. Isso aí eu fui há 5 anos atrás. E aí, quando é fé, quando é não, eu fui lá em Aruanã, a cidade tava suja. Bem na época, tava bem na temporada mesmo, na metade da temporada, e o povo chegando. E é gente de Brasília, e é gente do Maranhão, Piauí, o povo vem mesmo. E aí quando eu vi assim, nossa, não aguento esse negócio não. E depois, eu tava no finalzinho da tarde, e aí que os mosquitos vêm, com tudo. Ah, aí já era. Não, eu prefiro o lago mais tranquilo, viu, Paulo? Terra da mesa, né? Muito melhor. Não sei, Ah, com nunca, não tem certeza. comparação. Não tem mesmo, não. E fora que Uruaçu é uma cidade boa, né? Miraçu A também. região ali é muito bom. Não tem É, mosquito, já não tem estamos livres. mosquito. Tem Não tem não. mosquito. Nossa, eu tô Vou precisando de um levar lugar desse. recém-nascidos. Vou levar os recém-nascidos. Não, aí é bom mesmo. Aí dá. Concordo com vocês. E aí, pessoal, já terminaram de escrever aí? Paulo, eu estou finalizando, mas pode passar para Não, não, outra aí, não, depois eu eu pego lá. espero então. Eu É, espero então. coisa. Fazer a multiplicação. Ô, mas querendo ou não, nosso estado é bom demais. Eu viajei aquele dia que não teve aula aí, eu fui para Mineiros. É, e como que eu vi tanto que prospera o nosso estado. Nossa, que lugar maravilhoso. Aquela região de Jataí, para aquele pedaço lá, tudo é plano. Os Campos Verdes, meu Deus do céu, eu fico pensando assim, sabe, nosso Brasil, ele é rico demais, né? Nossa, e para aquele pedaço lá, Comigo manda em tudo, né? A questão de cereais. Não sei se vocês sabem, mas a Comigo lá é forte, viu? É, região é riquíssima, né? Nossa, E nós, demais. e o goiano quer ir para praia, né? Não sei por Ah, eu não sou muito fã de praia, não. Eu prefiro mais o é, sul mesmo. eu, Frio, essas coisas assim, chocolate quente. é muito melhor. É, Tenho uma minha parte pizza. finalizada aqui, Paulo. Não, É não, bom. eu prefiro pizza, eu prefiro essas coisas assim, sabe? É, Mais mas quente. tudo que é lazer é bom, né, cara? É, de verdade, é mesmo. Não, e fora que o feriado já tá chegando, né? Aí Semana que que vem tem. semana que vem, beleza? Semana que vem. Tem gente que já tá falando assim, nós vamos pra Piri. Falei assim, cara, É, como é que vocês já dão conta de ir pra Pirinópolis? O pessoal aqui do desenvolvimento tá querendo ir pra Pirinópolis. Falei assim, cara, como é que vocês vão pra Pirinópolis? Não, cara, eu tenho um gosto de chegado piri, lá não. que. Gosto de piri, E, não. e o Piri é engraçado, água fria, não gosto de água fria? eu não gosto de. Eu nunca fui em Pirinópolis, eu já fui em Goiás. Mas só que Goiás é quente, né? Em setembro, né? Setembro, outubro. Meu Deus, aquela cidade vira um forno. Não, que ele é um em cima do Nossa, outro, parece a feira hippie, parece a feira da lua, sei lá, é um em cima do outro, tá louco? nossa. É bom é agora, né? Na época do Fica, que essa época aí que tá ventando aí, é bom lá em Goiás. Agora, naquele calorão, não dou conta daquilo lá, não. É, eu não gosto eu não sou chegado à água fria, nessas cachoeiras, porém eu não gosto de calor. É, né? Essa época é boa, a época mais fria, né? Mas, pô, eu não gosto da Sim. água em si, não, pra cachoeira, eu não sou.
Nascido no interior, mas não sou chegado a isso, não. Muito engraçado, dizem que o pessoal que pula nessas cachoeiras lá sai com o lábio roxinho, parecendo que Não, passou não. batom de uva. Dou conta, não. Deus me livre, água Ah, fria. Água fria acaba com o meu astral. não, eu também prefiro um bom banho quente também, É concordo. muito mais agradável. É muito mais, principalmente se a gente fosse rico e tivesse uma banheira de hidromassagem, né? Ah, tá louco. Mas um dia a Aí gente em chega lá. casa. É, um dia a gente chega lá, é verdade. Só que eu vou falar uma coisa, né? Que nem o professor Raimundo fala, né? O salário do professor aqui no Brasil, É, ó. É, mas tá Ó, minha bom. parte tá finalizada aqui. Se quiser passar É, pra frente, posterior aí, tá? então, beleza. Então vamos para mais um aqui. Quem quiser, anota esse aqui ou tira uma foto aí, tá? Aqui, agora é uma fonte dependente que nós vamos utilizar numa corrente, tá? Oi, Paulo, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Vocês estão me Caiu? ouvindo? Não, vocês estão Ah, me ouvindo? agora voltou. Voltou Ah, agora. tá. Tinha, sumiu o áudio. Mas Tem hora beleza, que o vai lá. meu, é porque tem hora que o meu microfone ele tá muito ruim. Ontem mesmo eu tive muito problema para falar com o pessoal que eu tava dando aula. Aí se sumir, vocês me avisem. Seguinte, pessoal, eu Beleza. tenho aqui um 24 volts, 250, 50 e 150 de resistência, e eu tenho uma fonte aqui dependente, né, que pode ser um transistor também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou falar que tem a corrente aqui circulando por aqui. Eu vou adotar o nome dela de IB mesmo, como está aqui. E aqui eu vou falar que tem uma corrente do tipo que IA. É diferente. Então aqui eu tenho uma malha 1, eu tenho aqui uma malha 2. Muito bem. Então, pela lei das malhas. Pela lei das malhas. Lei das malhas. Vou começar com essa primeira aqui. Eu vou falar aqui, né, lembrando que lei das malhas é igual a somatório da tensão que entra com a tensão que sai. Vai ser o quê? Igual a RI. Vou pegar a resistência com a corrente que está circulando por esse resistor. Então fica aqui. Vou pegar aqui primeiro 250 IB mais 50. Agora eu vou pegar IB menos IA, porque ele está dividindo duas malhas. IB menos IA. Fecho. E aqui toca no menos 24 e a minha malha vira zero. Chegar a zero. Muito bem. Então fica 250 IB mais 50 IB menos 50 IA e o 24 que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. E não se esqueçam, pessoal, essas ferramentas que eu estou apresentando aqui, esses exercícios que eu estou apresentando aqui, se vocês praticarem, quem está devendo os exercícios lá para mim, se você aplicar, você consegue fazer, tá? Então fica 50 com mais 250, fica 300 IB. Menos 50 IA
Não deixem para a última hora. Sempre façam os exercícios. Igual a 24. E eu tenho aqui a minha primeira equação. Muito bem. Agora eu vou pegar aqui a minha segunda malha. Então, eu vou pegar aqui 150 IA, esse resistor aqui, 150 IA, vai para mais 50 IA menos IB, menos IB. E aí ela vem e chega no mais 60 IB. 60 IB igual a zero. Agora é conta. 150 IA mais 50 IA menos 50 IB mais 60 IB. Deixa eu melhorar aqui, peraí. IB igual a zero. Muito bem. Agora eu vou fazer termo com termo. 150 com mais 50 dá 200 IA. E aqui fica menos 50 com mais 60 fica mais 10 IB. E isso igual a zero. E eu posso fazer assim. 200 IA é igual a menos 10 IB. Então, o meu IB, qual que é ele primeiro? Vai ser igual ao quê? Vai ser 200 IA dividido por menos 10. Então, meu IB vai ser igual a menos 20 IA. Então, eu já tenho aqui a minha primeira relação. Muito bem. Se eu já tenho minha primeira relação, é só eu substituir em IB na minha primeira equação. Então, fica 300 vezes o IB, que é menos 20 IA, menos 50 IA, igual a 24. Muito bem. Então, fica aqui menos 6.000 IA menos 50 IA igual a 24. Daqui dá 6.050 menos 6.050. IA a 24. Então, meu IA
ser o quê? 24 dividido por menos 6.050. Deixa eu fazer aqui. 24 por 6.050. Isso daqui dá 0,039. Bem pequeno. É igual a menos 0,039 amperes. Ah, professora, a corrente deu negativa, tá errado? Não, não está errado. Significa que o sentido convencional é o outro, não é esse que adotamos. Ou seja, ao invés dela fazer o sentido horário, ela está fazendo o sentido o quê? Anti-horário. Então, se eu conseguir isso, o que que me falta? Só falta achar o meu IB. O meu IB, eu sei que é igual a quê? Menos 20 vezes o valor da corrente, menos 0,039. Menos com menos vai me dar mais, porque está multiplicando. Então, esse é o quê? 20 vezes 0,039. Dá 0,79. 0,079 amperes. Então, se eu quiser um dia saber o valor dessa tensão aqui, né, é só você vir e substituir. Fica 60 vezes o valor de IB. Não, perdão. Aqui é corrente. Corrente está circulando. Aqui está em corrente, perdão. Não é tensão. Linha ali vai ser igual ao quê? 60 vezes 0,079. Então, a corrente que passa por aquele elemento vezes 60, 4,76 amperes. Muito bem. Beleza, pessoal? Podem copiar. Paulo, da minha parte aqui, ok. Eu finalizei. Mais alguém, pessoal? Todo mundo já terminou? Todo mundo já terminou? Para mim também tá ok, viu, Paulo? Beleza. Então, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, então, né? Sim, pessoal, o que eu fiz aqui? O exercício, todo mundo entendeu?
Sim. Então, beleza. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês um teorema que ele ajuda muito na questão de simplificação de circuitos. Deixa eu ver se eu pego um aqui que para vocês já entenderem de início. É o mais simples possível. Aqui, esse aqui tá bom. Beleza. O que que acontece? Deixa eu ver. Não sei se tem mais outro aqui. Que aí dá para mim fazer ele melhor. Não, esse aqui dá mesmo. Esse aqui dá. De início, esse aqui dá. Seguinte, pessoal. Eu vou ensinar para vocês um teorema que a gente usa muito, que é o teorema de Thevenin. Vou pegar esse aqui para cá. Eu faço esse. Depois eu faço esse daqui. Muito bem. O que que significa? Eu vou falar para vocês sobre o teorema de Thevenin. É um teorema que nós aprendemos no ensino superior, ou então raras às vezes no ensino médio bem trabalhado, em que esse teorema ele tem a finalidade de reduzir ao máximo possível um circuito, certo? Teorema de Thevenin. Beleza. Ele tem como objetivo reduzir o máximo possível um circuito. O teorema de Thevenin, ele sempre busca o seguinte, ele sempre busca a seguinte estrutura. Eu vou ter aqui uma corrente que a gente chama de short circuit, que é corrente de saída. Eu tenho que ter apenas uma resistência, que a gente chama de resistência de Thevenin, com apenas uma fonte de tensão, em Thevenin também, certo? Beleza? Todo mundo está entendendo aqui, sim ou não, pessoal? Sim. Beleza. O que que acontece na prática? Eu vou pegar esse circuito aqui de primeiro. Eu sei que eu tenho que ter uma corrente de saída aqui. O que eu faço? Primeiramente, eu venho, retiro esse resistor. Então, meu circuito, ele vai ficar desta forma. E aqui, já que eu tirei, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 3, deixa eu aqui aberto, porque aqui foi tirado o resistor. Aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 10. Beleza. E nunca se esquecendo que para eu achar a resistência, a tensão e a corrente, eu sempre tenho que passar pela primeira lei de Ohm, mas com as variáveis em Thevenin. Eu estou reduzindo o meu circuito. Pense em Thevenin vezes a corrente em curto-circuito. Muito bem. Então, o que acontece? Como que eu calculo? Eu posso calcular aqui da seguinte forma. A tensão em Thevenin, ela vai ser assim, ó. Vai ser a tensão, você tem 10, multiplicado pelo resistor em paralelo com ela, que é o 3, dividido pela soma entre os resistores, 3 mais 8, ou 8 mais 3. Muito bem. Então, o que que acontece? A minha tensão em Thevenin
vai ser o quê? 30 dividido por 11. Quando eu faço isso, 30 dividido por 11, isso vai me dar 2,77272 e por aí afora. Então, a dízima periódica. Então, a minha tensão em Thevenin vai ser o quê? 2,72 aproximadamente. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Ou quer que eu volte a algum ponto? Todo mundo entendeu? Entendi. Certo. Hein, Paulo? Pois não. Deixa eu te falar. Esse resistor de 6 ohms, você cortou ele, né? Sim. É porque o que que acontece? Eu tenho que seguir essa nomenclatura aqui. E você percebe que nessa entrada, nessa abertura A e B aqui, ó, que é A e que é B, eu não tenho resistor, certo? Então o que eu faço? Todo esse componente que estiver aqui, eu retiro, tá? E deixo em aberto porque eu tenho que achar a tensão em Thevenin, que eu vou achar a tensão que é neste nó aqui, ó. Vai ser a tensão neste nó, certo? Beleza? Beleza. E o que que acontece agora? O teorema de Thevenin me diz o seguinte, que quando eu tenho um circuito com essa configuração, ao invés de eu colocar os resistores em série, como eles estão, eu tenho que colocá-los em paralelo. Por quê? Porque a mesma tensão que vai ter neste nó aqui, eu tenho que ter neste nó aqui. Eu estou simplificando o circuito. Então, se eu tenho que simplificar a divisão de tensão desses dois nós, elas têm que ser o quê? A mesma. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço o quê? Os meus resistores estão em série, eu vou colocá-los em paralelo, porque tem que ter o quê? A mesma tensão em cada nó. A tensão aqui vai ser o quê? 8 e 3 em paralelo. Essa é a regra. 8 vezes 3 dividido por 8 mais 3. Isso aqui vai dar 24 dividido por 11. Deixa eu fazer aqui. 24 dividido por 11. Dá 2,1888 itens por aí afora. Então, a dízima. Resistência em Thevenin vai ser igual a quê? 2,18 ohm. Beleza. Se eu achei a minha tensão, é fácil achar a minha corrente de saída. Então fica V de Thevenin, que é a tensão em Thevenin, é igual a sua resistência pela sua saída, que é a corrente de saída. Então, só eu substituir 2,72 igual a 2,18 pela corrente em curto-circuito. Então, essa corrente vai ser igual a quê? 2,72 dividido por 2,18. Vou ver aqui 2,72 dividido por 2,18. Isso dá 1,24. Então, minha corrente de saída é igual a 1,24. Em resumo, professor, o que que isso significa? Por que que eu aplico esse teorema?
esse teorema, como eu disse para vocês, você vai simplificar o circuito. Ao invés de você ter uma resistência com 8, 3 e 6 e ter uma tensão de 10, você vai ter esse circuito aqui, ó, com aqui vai ser a minha corrente que vai circular de curto-circuito. E aqui vai ter a minha resistência em Thevenin, que aqui vai ser 2,18. E aqui a minha tensão em Thevenin. Então, 2,72 volts. O que significa isso aqui, professor? Significa que ao invés de eu ter que gastar mais energia com uma fonte de 10, esse circuito ele pode ser simplificado e eu posso alimentá-lo com uma fonte de 2,72. E que este circuito, com este circuito, oferecem o quê? O mesmo trabalho, oferecem o quê? O mesmo desempenho. Ao invés de eu ter três resistências, uma de 8, uma de 3 e uma de 6, eu posso substituir todas elas por uma de 2,18, perdão, que ela vai operar da mesma forma com que essas três fontes, né, dessas três resistências, perdão, estão no quê? Aqui em série e essas duas, 3 e 6 em paralelo. Beleza? Vocês entenderam aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, eu entendi. Beleza. Mais alguém não, assim, que não entendeu, quer que eu volte de novo? Porque aí eu vou fazer mais um exercício, viu? Fique bem fixado. Quando vocês estiverem prontos aí, pessoal, vocês me falem. Opa, desculpa. Paula, Terminou? Então, beleza. Então, aqui eu vou tirar.
fazer com esse outro circuito aqui. Muito bem. Eu quero aplicar o teorema de Thevenin nesse circuito. Eu quero simplificar esse circuito. Muito bem. O que que acontece? Eu tenho que achar a tensão neste nó, que vai ser a minha tensão em Thevenin. Certo? Muito bem. Então, o que que acontece? Eu venho aqui e vou aterrar. O que acontece? Eu tenho que ter esta configuração. Neste caso, vocês estão vendo que aqui eu tenho um resistor de 4 com uma fonte de 6. Beleza? Então, o que eu faço? Via de regra, o teorema de Thevenin me diz que, para mim ter esta configuração, eu tenho que fazer uma substituição. E como que eu faço? Eu venho, retiro a minha fonte de 6 e o meu circuito vai ficar desta forma. O circuito vai ficar dessa forma. Ô, gente, dessa forma. 10. E aqui vai ser 2. Aqui. Tudo bem. Aqui. Bem. Aqui vai ser 4. Aqui o 8. Aqui o 2. E aqui o 10. Agora, como que você vai fazer? Método da tensão de Thevenin. Divisão de tensão. Como que faz? Pega a tensão que você tem, 10. Multiplica pelo resistor que está em paralelo, porque você tem que achar esta tensão aqui, que é a tensão em Thevenin, para simplificar. Então fica 10 vezes 8, dividido por o quê? 8 mais 2. Por enquanto, esqueça esse 4. Ele só tem uma outra finalidade. Você está trabalhando apenas com esta malha aqui fechada. Então fica 8 mais 2. Então fica o quê? 10 vezes 8 dividido por 10. Eu posso fazer assim, 8 mais 2 é 10. Eu posso simplificar. Então, ao invés de eu ter uma fonte de 10 e outra de 6, a minha tensão em Thevenin, ela vai ser o quê? De 8 volts. Muito bem. Agora, o que eu faço? Para melhorar a visualização, eu venho e vou aqui agora retirar a minha resistência. Como que vai ficar? Se eu retiro a minha resistência, eu tenho mais fios. Eu posso esticar desta forma. Aqui vai ficar dessa forma. Aqui vai ser 8. Aqui vai ser 2. E aqui o 4. O que a gente faz? Como eu ensinei para vocês naquele outro exemplo. Esses dois aqui a gente coloca em paralelo. Então fica resistência equivalente. Neste caso, vai ser o quê? 2 vezes 8 dividido por 2 mais 8. Então aqui fica 16
dividido por 10. Então, minha resistência aqui vai dar o quê? 1,6. Agora que entra o resistor de 4. Mas, professor, se eu fiz só com esses dois, esse 4 vai fazer o quê? Você vai somar, certo? Você sempre pega esses dois colocando em paralelo, porque você tem que deixar a mesma tensão para eles, simplificando, e esse resistor de 4, você vai somar, certo? Então, a minha resistência em Thevenin vai ser o quê? 4 mais 1,6. Então, a minha resistência em Thevenin vai ser 5,6 ohms. Então, o que acontece? Se eu achei a minha resistência, eu posso achar o quê? A minha corrente de saída. Então, fica V, TH, pegou o quê? Resistência, Thevenin, vezes a corrente de curto-circuito. Então, a minha tensão aqui é 8. A minha resistência é 5,6. E aqui a minha corrente de saída. Então, minha corrente de saída vai ser 8 dividido por 5,6. Então, vai ser o quê? 8 dividido por 5,6. Isso vai me dar 1,42. Então, minha corrente de saída aqui vai ser aproximadamente 1,42 amperes. Muito bem. Eu tenho aqui os parâmetros. E achei a minha tensão em Thevenin. Muito bem. Então, o que que acontece? Ao invés de eu ter um circuito com 10 e 6 volts, 2, 8 e 4 de resistência, o meu circuito em Thevenin vai ser dessa forma. Tem uma fonte de tensão. E eu tenho aqui uma resistência só, aberto aqui, que vai sair uma fonte, que vai sair uma corrente em curto-circuito. E aqui vai ser o quê? Minha resistência em Thevenin de 5,6. E aqui a minha tensão em 8 volts, que é a minha tensão em Thevenin. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Tensão em Thevenin a 8 volts. Beleza? E aqui a minha corrente de 1,42. Professor, aonde que a gente vê isso na prática? A gente vê isso na prática com a evolução tecnológica. Vocês se lembram daqueles celulares tijolão? Pois é. Tinha muito resistor, tinha muito capacitor, tinha muita coisa, né? Vocês tinham um equipamento, a gente tinha um equipamento muito pesado. E o que que acontece? Utiliza-se o teorema de Thevenin para simplificar o tamanho, melhorar o peso, ou seja, a leveza, e melhorar o desempenho. Então, se você tem um circuito de 8, 5,6 ohm, uma corrente que você sabe que é de 1,42 amperes, essa corrente de saída, você tem o quê? Um circuito que trabalha aqui da mesma forma que esse aqui, que ocupa mais espaço e gera o quê? Mais fontes de tensão para alimentar todo ele. Beleza? Pessoal, vocês entenderam o que eu fiz? Sim ou não? Sim, eu entendi, professor. Mais alguém?
Tem alguém que não entendeu? Que é bom saber isso aqui, sabe? É uma ferramenta que você vai dispor mais adiante. Sempre que você precisar, você pode utilizar o teorema de Thevenin. Beleza? Pessoal, todo mundo então entendeu isso aqui? Sim? Podemos ir adiante? Quem tiver aí para copiar, pode copiar. Esse que é o fundamento do teorema de Thevenin, simplificar o circuito ao máximo possível, substituindo todo ele por uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, e por uma resistência também. Paula, Oi. que tá finalizando Como? a minha parte aqui, ok. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou finalizar a aula aqui, tá? Vou finalizar.